Olá pessoal do quinto ano, eu sou o professor Guilherme e hoje nós vamos falar sobre comparação de números decimais. Então, lápis, borracha, papel em mãos e vamos lá. Pessoal, para nós compararmos os números decimais, nós temos que levar em consideração alguns fatores. Primeiro, se os números decimais eles forem completamente diferentes, nós vamos olhar para a parte inteira dele, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, olha só. Aqui nós temos 4,328 e daqui 3,257. Então, para a gente fazer a comparação, como eu disse, vamos olhar para a parte inteira. A parte inteira desse número aqui é 4 e a parte inteira desse outro número é 3. Como 4 é maior do que 3, então esse número aqui, decimal, ele é maior, tá bem? Então como que a gente faz a boquinha? Lembrando, a boquinha virado para o maior número, tá bom? Então a boquinha fica virado para o lado do 4,328, certo? Agora olha só esse segundo exemplo, 0,009 e 1,009. A parte decimal é até a mesma. Só que a parte inteira, aqui é 0 e aqui é 1. Como 1 é maior que 0, então a boquinha fica virada aqui para o lado do 1. Tudo bem? Mostramos aqui para vocês a boquinha virada para o lado do 1. Certo? Então, como eu disse, se o número decimal for diferente um do outro, olhamos para a parte inteira. Tá? Se a parte inteira for maior do que a outra, então a boquinha fica virada para esse número maior. Tudo bem? Tudo bem, professor, mas e aí se a parte inteira for a mesma, né? Se for igual. Se for a mesma, daí a gente tem que olhar para a parte decimal. Olha só. 4,328 e 4,283. A parte inteira é a mesma. Então vamos olhar para a parte decimal. A parte decimal que for maior é a maior. Então aqui eu tenho 328 e aqui eu tenho 283. 328 é maior do que 283. Então a boquinha virado para o 328. Tudo bem? Então, novamente, se a parte inteira, que é o número que está antes da vírgula, ela for igual para os dois números, então a gente olha para a parte decimal. O maior número decimal, tá, é o maior, tá bem? Então, por exemplo, aqui novamente, 328 e 283. Então, a boquinha virada para o 328 porque é maior. Agora, olha esse outro exemplo. 0,009 e 0,090. De novo, começa com 0, tá, a parte inteira é a mesma. Agora, a parte decimal, aqui eu tenho 009 e aqui eu tenho 090. Quem que é maior, 009 ou 090? Isso mesmo, 0,90. Portanto, a boquinha fica virada para o 0,090. Tudo bem? Dessa forma. 0,090 é maior do que 0,009. Tudo bem? Aí, temos algumas coisinhas, algumas formas de comparar, que às vezes pode ser pegadinhas. Mas como assim, professor, pegadinha? Vou mostrar para vocês. Veja aqui esses dois exemplos. 2,3 e 2,30. E 0,12 e 0,120. Perceba que as casas decimais são diferentes. Quantidades diferentes. Aqui eu tenho uma casa decimal, que é o 3. E aqui eu tenho duas casas decimais, que é o 30. Então como que eu faço para comparar quando é desse jeito? Dica: coloque zeros até ficar com a mesma quantidade de casas decimais, tá bem? Coloque zero. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Então eu vou colocar um zero aqui para ficar a mesma quantidade de casas, tá bem? Deixa eu botar aqui o zero. Pronto. Coloquei o zero. O que vocês percebem? Isso mesmo. Os dois números ficaram iguais. Então, 2,3 e 2,30 são as mesmas coisas, tá?
Então não importa o jeito que você escreve. Se você escreve 2,3 ou 2,30, os dois representam a mesma quantidade. Tá bem? O outro exemplo, olha só. 0,12 e 0,120. Se eu colocar um 0 aqui do lado do 12, isso vira o 120. Então os dois também são o quê? Iguais. Muito bem. Então, iguais também. Tá? Perceba-se então, ó. Quando o número, se você colocar o 0, ficar a mesma coisa, então quer dizer que eles são iguais. Tudo bem? Na apostila de vocês, eu estava olhando, tem um exercício, bem aí na página 73, o exercício número 5. Pede para você colocar números, tá, decimais entre dois números inteiros. Então, por exemplo, aqui eu separei um exemplo aqui, 5 e 6. Eu tenho que colocar um número decimal no meio de 5 e de 6. Professor, mas não tem nenhum número no meio de 5 e de 6. Tem. Tem sim. Pense comigo. Se for dinheiro entre 5 e 6 reais, que quantia que eu tenho entre 5 e 6 reais? Muito bem. Entre 5 e 6 reais eu posso ter 5 e 5, 5 e 10, 5 e 25, 5 e 50. Muito bem. Então, entre 5 e 6, nós temos números que estão na casa dos 5. Que é 5 inteiros e alguma coisa. Então, vamos pensar. Vou chutar um número aqui qualquer. Ó. 5,7. Por exemplo, 5,7. Pensa como se fosse sua nota no boletim. Entre 5 e 6, sua nota 5,7, né? Então esse número aqui, ele é maior do que 5 e é menor do que 6. Por que ele é maior do que 5 e menor do que 6? Ele é maior do que 5 porque quando o número é inteiro sozinho desse jeito aqui, nós podemos representá-lo como sendo ele, vírgula 0, tá? Então, o 5 nós podemos representar como sendo 5,0 e o 6 como 6,0. Então, entre 5,0 e 6,0 nós temos 5,7. Tá? Então, qualquer número, 5, qualquer coisa, qualquer número que seja, tirando 0, tá? Vai estar aqui, entre o 5 e o 6. Professor, mas tem número que começa com 0 e está entre 5 e 6? Tem, que são números desses tipos assim, ó, 5,03, 5,0018, né, esses exemplos aqui. Por que eles estão entre 5 e 6? Estão entre 5 e 6 porque, olha só, a casa dos décimos é 0, igual 5 aqui, porém a casa do centésimo que é diferente, é 3. Se a casa do centésimo for diferente de 0, então já é maior que 5. Professor, mas aqui é a casa do centésimo que é 0. Sim. Mas olha a casa do milésimo e olha a casa do décimo de milésimo. São maiores do que 0. Então, toda forma, 5,0000001 no final, tanto de 0 que for e 1 no final, esse número é maior do que 5. 6,0000, 50 zeros e 1 lá no final é maior do que 6. Por quê, professor? Às vezes a gente chama de infinitamente, tá? Lembrei da palavra. Infinitamente menor, tá bom? Então, independente da quantidade de zeros que tiver, esse número essa palavra infinitamente menor ou maior, no caso, né, do que qualquer outro que termina só em 0 aqui, tá bom? Não importa, como eu disse, quantos zeros tem e tiver um 1 no finalzinho, esse número é maior do que esse outro, tá bem? Prova disso
eu tenho aqui 4 números super parecidos: 0,00032, 0,0032, 0,032 e 0,32. Eles estão escritos aqui em ordem decrescente. Eles estão escritos aqui em ordem crescente. Olha só, esse é o menor, esse é o maior. Professor, mas por que que esse número aqui, que esse tanto de zero, é menor do que esse outro aqui que só tem um zero no começo? Vou explicar agora para vocês o porquê que ele é menor. Lembra que eu disse para vocês para comparar colocando os zeros? Muito bem. Pensa aqui comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas. E aqui só tem 2. Para ficar a mesma quantidade, vamos colocar 0. Nessa aqui tem 2. Tem que ter 5 casas. Já tem 2, falta 3. 1, 2, 3. Olha o que nós temos. 0,00032 e aqui embaixo 0,32 mil. Lembra do conceito de zero à esquerda? Zero à esquerda não vale nada. Zero à direita que vale, não é? Então olha só, 32 mil e aqui é só 32. Então esse daqui é maior do que esse, tá bem? Então é assim que nós comparamos, pessoal, os números decimais, tá bem? Utilizem aquela ideia de que eu disse para vocês de colocar um número no meio de 2 para vocês entenderem também como funciona a reta numérica, tá? Porque, por exemplo, a régua, vocês podem ver que na régua nós temos lá o número 1, aí tem uns tracinhos, 2, uns tracinhos, 3, uns tracinhos. Esses tracinhos são os números decimais que estão entre 1 e 2. Então lá nós temos 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 até 1,9, 2,1 até 2,9 e assim sucessivamente, tá bem? Então esse foi o nosso vídeo de hoje falando sobre a comparação de números decimais. Espero vocês no próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.